Dou aqui minha boa tarde a todas e todos que estão presentes neste painel, lavagem de dinheiro e criptomoedas. O tema já mostra quão instigante que serão as especialmente, né, porque nesses tempos, né, em que vivemos com grandes inovações tecnológicas, é evidente que essas inovações tecnológicas acabaram resvalando também para essa área, né, para as criptomoedas, e as vantagens que as criptomoedas elas apresentam são também o calcanhar de Aquiles, né? Elas acabam provendo um anonimato que acaba facilitando muitas vezes, né, a lavagem de dinheiro. E nesse seminário maravilhoso que estamos agora vivenciando, que discute segurança pública, que discute direitos humanos e a criminalidade, não temos como deixar de abordar esse tema. Então, para poder nos ajudar, desligar. Ops. Alô? Já está? Tá. Para nos ajudar, então, a desvendar essa seara tão árida, né, que vai fazer esse link entre tecnologia, entre a abordagem também criminológica e também a necessária transparência. A gente tem aqui os nossos palestrantes. Vou começar com o Dr. Gilneu Francisco Astolfi Vivan, que é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. Ele é mestre bacharel em Economia pela UNB e pela UFRJ, a Federal do Rio Grande do Sul. Ele é servidor do Banco Central desde 94 e atualmente é chefe, então, do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro. Representou o Brasil em diversos grupos internacionais, como o Analytical Group on Vulnerabilities, do Financial Stability Board, responsável por avaliar as ameaças ao sistema financeiro nacional. Ao meu lado aqui, meu lado direito, eu tenho o Marcel Mascarenhas, que é advogado e foi procurador-geral adjunto do Banco Central, sócio no VAR de Advogados e especialista em Direito Público pela UNB, coordenador da Academia para Inovação e Regulação. Então, vamos aqui adotar aquele modelo mais informal, que essa que é a ideia, porque nós queremos promover o debate, iniciando aqui com Gilney. Por favor. Pode falar que está ligado. Alô? Isso está ligado? Fala que tá, eu acredito em você. Né? Bom, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu espero contribuir um pouco aqui nesse debate. Como o título já fala, eu represento aqui, então, o Departamento de Regulação do Banco Central. O que eu vou falar um pouco é sobre como é que aproxima um pouco. Como é que a regulação está avançando e para que vocês possam entender aonde é que a gente vai parar na regulação em relação a esse mercado. Tá? Bom, primeiro, eu acho que é importante ter uma noção do tamanho desse mercado e como é que isso vem desenvolvendo. Tá? O Financial Stability Board é uma entidade que congrega todos os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central do mundo afora. Tá? E esse grupo ele faz vários levantamentos e orientações em diversas áreas. Uma pesquisa que eles fizeram é que o Banco Central, o Brasil, por exemplo, está entre os 10 países que mais utilizam ativos virtuais no mundo. Tá? Uma outra pesquisa que eu acho que é interessante citar aqui é uma pesquisa feita pela Ambima, aqui no Brasil, onde ativos virtuais interessam mais aos investidores que a própria Bolsa nos dias de hoje. Né? Então, está todo mundo pensando em que fazer e como utilizar esse instrumento. Tá? O outro dado importante é em relação a uns dados que a Receita Federal levanta, tá? Onde eles
pedem que todo mundo informe na sua declaração de imposto de renda quanto eles têm de ativos virtuais e que ativos virtuais são esses. Tá? Em 2020, nós tínhamos 6 bilhões de ativos aplicados em ativos virtuais. Hoje, esse valor já está em 16 bilhões. Isso quer dizer o seguinte, que efetivamente ele tem crescido a uma taxa muito importante. Um outro dado ainda também interessante é a questão do tipo de ativo virtual que a gente está falando. Lá em 2020, 70% era Bitcoin, que é o que a gente mais escuta hoje. Hoje é apenas 6%. Tá? Os outros 80 e poucos por cento, a maior parte disso, é o que chama Tether. Tá? É um ativo virtual que basicamente mimetiza o dólar. Tá? Então, na verdade, ele não é um ativo que, como é o Bitcoin, por exemplo, que, na verdade, ele não tem nenhuma base de valor que você consiga dizer de onde vem, ou então por que vale A ou B. O Tether, ele simplesmente mimetiza o dólar. Então, na verdade, hoje, tu tem, desses 16 bilhões, assim, 80% são pessoas procurando ativos em dólar. Né? Isso ajuda a entender um pouco que tipo de uso se pode dar para isso, né? E qual é o interesse do uso desse tipo de ativo no mercado hoje. Né? E essa discussão sobre lavagem de dinheiro fica mais interessante, ou então mais importante, porque ele não parece ser somente investimento em dólar. Porque investimento em dólar você tem à vontade no Brasil, tu tem fundo de investimento, você pode comprar dólar em moeda, não há restrição nenhuma para isso. Né? Então, há que se refletir sobre por que hoje você tem tanto ativo virtual referenciado em dólar, como sendo o principal ativo virtual utilizado no Brasil hoje. Né? Bom, em termos de processo normativo, a gente tem que ter em mente as recomendações do GAFI. Tá? O Brasil é signatário desse grupo e nós temos o compromisso de seguir as 40 recomendações do GAFI. Eu vou falar aqui de duas em particular, que é a recomendação número 15, onde está dito lá que os países devem ter um arcabouço legal e regulamentar e fazer supervisão de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, inclusive para novos mercados, produtos e práticas de mercado com uso de tecnologia. Então, assim, a gente tem que ter um processo regular para esse universo que está se falando aqui. A segunda recomendação importante que eu gostaria de citar aqui é a 16. Né? A 16, o que ela fala, basicamente, é que todas as transferências, né, quem está operacionalizando aquela transferência deve ter a identificação dos remetentes e beneficiários. Tá? Ou seja, ela não aceita ou não admite o anonimato nas operações. Tá? Então, no caso brasileiro, isso tudo vai ser regulamentado pela Lei 14.478, lá de 2022. Tá? Isso é dezembro de 22. Tá? Em junho de 23, vai sair um decreto dizendo assim, olha, quem no Brasil vai regulamentar ativos virtuais e os agentes que vão se envolver com isso vai ser o Banco Central. Isso é lá por junho de 23. Né? Aí o Banco Central começa a trabalhar no sentido de estudar o assunto, vai levantar como é que é a experiência internacional, e para isso a gente vai estudar tanto o FMI, quanto o BAS, o Japão, a Inglaterra, que são centros importantes nesse mercado. Além disso, a gente vai fazer reuniões com várias entidades que operam nesse mercado para entender as suas nuances, as suas características. Tá? O que a gente percebe é que é uma operação complexa, né? E todas as jurisdições estão no estágio muito inicial ainda de regulamentação sobre isso. Tá? Então, tendo em vista essa ideia de que está tudo muito no começo ainda em termos de regulamentação, por um lado, e por outro,
para não asfixiar esse mercado, ao invés de a gente simplesmente editar um conjunto de normas, o Banco Central vai fazer uma coisa pela primeira vez, que é abrir uma consulta pública, não para que a sociedade avalie a norma, mas para que ela traga sugestões de como deveríamos tratar esses assuntos. Tá? Então, é isso que foi feito em dezembro e janeiro desse ano, onde nós pedimos à sociedade para que, em 8 grandes temas, respondesse ali 38 questões sobre atividades, serviços, a governança, a segurança cibernética, a prestação de informação ao cliente e outros tantos assuntos, para que a gente pudesse, por fim, ter base suficiente para ver o que a sociedade desejava em relação à regulamentação para esse instrumento. Bom, nós recebemos mais de 240 contribuições, tá, de todos os tipos de agente, regulados, não regulados, associações. E agora, a fase que nós estamos nesse momento é a fase de avaliação de todos esses subsídios, para, então, efetivamente, apresentar em nova consulta pública, aí sim, uma regulamentação para o mercado de ativos virtuais e as entidades que operam nesse mercado. Tá? O que a gente já decidiu? Que a gente vai fazer uma regulação faseada, ou seja, primeiro nós vamos regular as VASPs, que são basicamente as exchange, ou como a gente queira chamar aqui, são as entidades que vão operar nesse mercado. Existem 3 tipos, basicamente, que são os intermediários, os custodiantes e os distribuidores de ativos virtuais. Então, assim, a primeira regulamentação que vai sair vai se referir a essa parte. A segunda fase vai discutir a stablecoins em particular, que é um outro bicho, que tem outras características. Bom, um desafio grande tem sido fazer a integração dessas VASPs, né, toda a nossa regulamentação hoje existente de PLD e de combate ao financiamento do terrorismo, a regras de conduta, regras cambiais, prudenciais, tem um conjunto bem grande de normas que elas vão estar sujeitas. Tá? Essa segunda consulta pública, ela está prevista para setembro desse ano. Tá? Então, a nossa agenda pública, inclusive, sobre o cronograma de trabalho da supervisão, é que no segundo semestre a gente coloque esse assunto em audiência pública. Lá a gente vai ter 2 normas, uma que vai tratar do negócio em si, tá? Questões operacionais, como é que a coisa funciona, e a segunda vai tratar de autorização. Tá? Então, porque a autorização ela vai ter características específicas, exigências próprias, tanto para as IFs, que hoje instituições financeiras que já operam no mercado, quanto para as novas instituições que vão entrar agora. Tá? Bom, temas que ainda estão em aberto. Tem um tema que ele é relevante no mercado de ativos virtuais, que é o patrimonial. Tá? Eu não sei quanto isso é claro para vocês, mas vai lá. A ideia ali é que você consiga identificar no ativo quais são os ativos dos clientes e quais são os ativos da própria exchange, a fim de garantir para o cliente que, caso aquela empresa venha a ser liquidada, o ativo dela vai existir e ela não vai ter prejuízo com isso. Esse assunto ele não está coberto na lei, ele não tem muito a ver com lavagem de dinheiro, ele tem a ver mais com proteção do investidor, tá? Mas, de qualquer forma, é um tema que ainda está aberto, por enquanto isso não está previsto na lei. Falando especificamente de lavagem de dinheiro, tá? A nossa proposição ela vai ser no sentido de que as VASPs devem seguir a regulamentação existente, tanto para lavagem de dinheiro quanto para combate ao terrorismo, e a gente tem que avaliar ainda se vai ser necessário alguma especificação própria, especificação específica ficou horroroso, né? Uma especificação, uma tipificação própria ou não para esse mercado. A nossa proposição também é que vai ser exigido a identificação dos beneficiários, tá? Tanto do beneficiário quanto do recebedor. A VASP vai ter que fazer o Know Your Client, eu conheço o seu cliente, isso vai ser obrigação dela. Tá? Nós estamos trabalhando também para incorporar
a VASP na base da regulação conjunta número 6, tá? Que trata de fraudes, então a gente vai trabalhar nisso também. Estamos trabalhando de uma forma de estender o sigilo bancário para as VASPs, porque é importante em alguns casos. E, por fim, me deixando muito claro, elas vão ter todas as obrigações de prestar informação para o COAF, como está previsto na lei, inclusive. Bom, é esse o nosso projeto e é para aí que a gente está indo. Muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço, parabéns. Foi muito esclarecedor e agora vou, como mediador, aproveitar meu tempo também para elogiar até essa iniciativa do Banco Central. Eu sou professora aqui do IDP, no programa de pós-graduação do Distrito, né, no mestrado e doutorado, mas sou também membro do Ministério Público Federal há 28 anos. E uma das grandes dificuldades que nós estamos tendo agora, eu não estou na linha de frente, não estou no primeiro grau, mas a gente vê os colegas que estão lá, é justamente com a lavagem de dinheiro, porque agora que nós conseguimos aprimorar o combate à lavagem de dinheiro por meio de mecanismos mais eficientes de cooperação jurídica internacional, em que você consegue o bloqueio de bens, de ativos, em qualquer lugar, e muito rápido, nós temos programas informáticos muito rápidos para você conseguir esse bloqueio de ativos. É claro que sempre, né, o crime organizado, porque eles são, obviamente, eles conseguem estar um passo à frente da gente, eles já não estão mais utilizando os caminhos tradicionais. E a criptomoedas é uma realidade hoje. Então, por exemplo, se estamos investigando uma grande organização criminosa ligada à milícia, você pode ter certeza que os milicianos estão estão lavando dinheiro em criptomoedas, que é muito mais fácil. E, como o senhor mesmo disse, pouco regulamentado no mundo inteiro. Então, há uma grande insegurança, inclusive, dos órgãos de persecução. Porque ninguém está conseguindo lidar com isso. Como vamos fazer? Né? Então, é muito importante que, a partir das diretrizes do GAFI, os estados se fortaleçam e comecem a efetivamente implementar e regulamentar, porque ainda hoje há essa realidade de um grande anonimato por trás dos investidores das criptomoedas. E eu vou falando também como uma leiga, né? Porque, para mim, tinha que explicar como é que funciona, assim, passo a passo. As primeiras vezes que eu estava lidando com um caso desses, eu falei, mas como é que faz? Porque para mim, é um universo completamente diferente. Vou agradecer imensamente, vou passar aqui a palavra para o Marcel e a gente deixa as perguntas do debate para o final. Obrigada. Tá bom, acho que... Está pegando, né? Pronto. Então, muito obrigado, Denise, um cumprimento, né? Agradecendo também ao IRI e ao IDP pela organização do evento, né? Pelo convite. Está sendo muito proveitoso, né, conhecer tantas opiniões sobre temas centrais, né, na vida do brasileiro, na nossa condição de país, né, de partícipe das relações humanas e sociais e internacionais também. Cumprimento o Juneu, a quem admiro de longa data, com quem tive a oportunidade de trabalhar muito tempo no Banco Central. E começo aqui... né, até trazendo um recado do Isaac Costa, que teve uma intercorrência e não vai conseguir participar do evento. Ele pediu imensas desculpas. O Isaac Costa é um dos maiores estudiosos, né, do tema de ativos virtuais no Brasil, né, professor renomado na área. Né, iria participar por vídeo, porque não conseguiria vir a Brasília, mas acabou tendo um contratempo de última hora. Né, então... fui colega do Isaac de escritório também, então tive a oportunidade de aprender com ele, espero não fazer feio aqui em relação, né, àquilo que ele falaria. Mas é importante a gente realmente situar o tema. A gente está falando aqui de lavagem de dinheiro e está falando de ativos virtuais. Né? O título é até criptomoedas, né, porque como é mais conhecido, né, mas a gente tem a linguagem técnica. Não é propriamente uma moeda, não tem as suas unidades, os seus elementos constitutivos de uma moeda, não tem lastro estatal, não tem, né, essa função garantida de reserva de valor, de meio de troca, enfim. E, então, são dois temas que, por muito tempo, né, eram diretamente associados. Né? Então, quem faz transações em criptoativos, em ativos virtuais, é porque
né, tem interesse em mecanismos de lavagem de dinheiro, né? E se vocês pegarem, por exemplo, o primeiro comunicado oficial do Banco Central em 2014 sobre o tema, a diretoria do Banco Central se reúne para alertar a população que ativos virtuais não são moedas, né, não tem lastro estatal, não representam, não tem garantia nenhuma, que devem ser transacionadas com cuidado, né, as pessoas têm que estar cientes dos riscos envolvidos e que é um mecanismo muito utilizado para lavagem de dinheiro. Em 2017, o Banco Central emite um novo comunicado, né, reforçando essa percepção, né, de que os ativos virtuais estão associados, né, à lavagem de dinheiro. Isso decorre muito do anonimato, né, que não há propriamente um anonimato técnico, porque você está operando em rede, normalmente você tem blockchain ou outras redes distribuídas em que você tem múltiplos registros, várias formas de validação em que você consegue confirmar a autenticidade, só que esses registros são registros inalcançáveis, né, para o leigo, inalcançáveis até para as autoridades, até porque ninguém sabe onde essas redes estão, né, e tem todo esse exercício de fugir de qualquer jurisdição, né. E acabou que se percebeu que era algo inevitável, né. Algumas jurisdições tentaram, né, e ainda tentam resistir à utilização, ou pelo menos à permissão para transações com ativos virtuais, mas pegou, né. Eu estava brincando ontem que o metaverso era, há 2 anos, era a Coca-Cola da tecnologia e flopou completamente. Já os ativos virtuais, não. Eles entraram e não vão embora, né? Seja porque, né, as pessoas querem transacionar com uma certa aparência de sigilo maior, seja porque não confiam na moeda estatal, sejam porque querem estar inseridos em negócios internacionais, sejam porque querem transacionar em novos modelos de negócio, e aí as moedas digitais de bancos centrais acabam também sendo uma resposta a essa tentativa de utilizar os ativos virtuais, né, não estatais como meios de troca internacional, e enfim, é uma realidade instalada. E dessa realidade instalada a gente vê que, né, o próprio Banco Central, que, né, por muito tempo foi resistente a regular ou assumir essa filiação, né, acaba, né, participando da fase final de tramitação do projeto, né, já com a expectativa de que seria indicado como regulador supervisor do tema. Então a gente tem agora, né, um caminho para, né, conectar prevenção e lavagem de dinheiro o ambiente de negociação de ativos virtuais. E aí até a Lei 14.478, ela foi muito expressa nesse sentido ao, primeiro, colocar os ativos virtuais, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, as VASPs, né, na sigla em inglês, que a gente costuma chamar de exchange, né, como uma redução, né, para facilitar, mas que existem vários tipos, né, o Junel falou, existem as corretoras, as distribuidoras, né, as custodiantes, né, e a lei traz todas essas possibilidades, mas coloca as VASPs como pessoas obrigadas a prestar informações sobre operações suspeitas, operações atípicas, né, então incluindo-as, portanto, na sistemática oficial de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, né, que tem o COAF como essa unidade centralizadora das comunicações de operações suspeitas, né, como unidade de inteligência financeira, né, o COAF também, que em um primeiro momento, e aqui eu cumprimento o Rafael Ximenes, né, diretor de fiscalização do COAF, né, o COAF que em um primeiro momento foi mais aberto até a receber essas comunicações espontâneas, porque ainda não havia legislação, depois por um segundo momento opta por, né, suprimir esse canal, mas que agora, né, certamente já está estudando como vai fazer, como vai receber e tratar esses reportes, né. Então esse foi um primeiro ponto, né. Um outro ponto importante que a lei traz também é de colocar, né, os agentes das VASPs como pessoas criminalmente responsáveis por aquele rol de crimes da Lei 7492, a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro, e a gente começa a ver agora esse último passo, que é
como o Banco Central, então, vai regular essa atividade. Aí o Gilneu já pôde antecipar aqui várias questões. A gente teve uma consulta pública, né, que eu gostei muito, que, na verdade, é uma coleta de subsídios, uma tomada de subsídios. Eu sempre defendi, enquanto estive no Banco Central, a possibilidade de se fazer consultas públicas abertas, né, para entender mesmo como a sociedade enxerga, né, como o mercado está enxergando aquele ponto. E a gente, então, tem aí alguns caminhos a serem seguidos. E o que seria natural supor é que, o que o Gilneu falou, né, haverá uma proximidade, né, ou pelo menos um enquadramento ali, uma subsunção dessas entidades ao modelo regulatório que o Banco Central já coloca em prática há muito tempo. Se você pegar a circular 3978, né, de 2020, que é a circular, hoje seria a resolução em que o Banco Central consolidou as melhores práticas em termos de prevenção à lavagem de dinheiro no sistema financeiro, né, já incorporando a evolução das recomendações do GAFI, né, já incorporando a abordagem baseada no risco, que é a recomendação 1, que é a base da regulação e da supervisão do Banco Central, né. Então você percebe ali que nessa circular 3978, inclusive, já há menção simplesmente que ela é aplicável a todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, o que, a rigor, faria com que, né, as VASPs se submetessem a esse regramento. Agora, se a abordagem baseada no risco é um princípio, né, diretivo da regulação e da supervisão, cabe, como de fato o Gilneu falou, a verificação de eventuais particularidades que façam com que, né, possa haver ali um menor rigor naquelas atividades de menor risco, né, e um maior rigor, um maior nível de exigência se houver a identificação de atividades críticas, né, que precisem de um monitoramento maior, né. E aí, se a gente pegar a circular 3978, a gente vai ver esses elementos que o Gilneu já falou, por exemplo, da identificação dos beneficiários. Está na recomendação 16 do GAFI, mas está também na circular 3978. É algo obrigatório, né? Qualquer entidade regulada pelo Banco Central, ou supervisionada pelo Banco Central, tem que adotar mecanismos de, né, know your client, conheça o seu cliente, de identificação, né, do cliente, isso é no processo de onboard, de entender quem ele é, se os seus documentos são fidedignos, né, se a renda que ele declara é uma renda de origem lícita, e a partir dali ele vai fazer, né, um enquadramento, uma avaliação de risco daquele cliente, enquadrá-lo num determinado perfil, para que ele possa, então, né, adotar medidas de monitoramento e controle, né, ao longo da jornada desse cliente, desse usuário na instituição. Então, esse é um ponto crítico, um ponto importante. O outro vai ser o monitoramento das transações para identificar operações suspeitas e atípicas para fazer o reporte ao COAF, né? Então, o que é realmente aqui desafiador é porque se a gente pega o histórico da evolução que resultou na circular 3978, que passou pela evolução das recomendações do GAFI, consolidadas em 2012 e cheio de notas explicativas, interpretativas, né? Tudo isso foi trabalhado com base em modelos de negócio conhecidos, né? Porque a gente tem aqui, na verdade, a gente foca muito, né, no dever da pessoa obrigada, que é a instituição regulada, de conhecer as pessoas com quem ela transaciona, né? Isso era reduzido ao seu cliente. Hoje a circular 3978 fala em conheça o seu fornecedor, conheça o seu terceirizado, conheça as suas partes relacionadas, conheça o ambiente em que você está inserido, né? Ou seja, a instituição regulada tem que conhecer. Mas o segundo fator relevantíssimo para a eficiência de uma política de prevenção e lavagem de dinheiro é que o regulador conheça o regulado, né? Isso já é uma realidade no segmento bancário, né? No segmento financeiro tradicional, né? Quando se criou, por exemplo, novos tipos de instituição financeira, como SCD e CEP, né, Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Empréstimo de Pessoas, elas foram criadas como variações de um modelo, né, e falando de lavagem de dinheiro, apareceu o Per Paulo Bottini ali então, um especialista, né, vai magnetizando o tema. Então,
eram variações de modelos já conhecidos, né? Quando vieram as instituições de pagamento também sujeitas, num primeiro momento o Banco Central teve dificuldade em entender todos os modelos de negócio, mas a gente já tem aí uma jornada, né, de 11 anos, de 10 anos e meio de edição da Lei 12.865, e as instituições de pagamento, embora tenha ali uma participação relevante de fintechs, de novos entrantes, de startups, ela não deixa de ser algo estranho ao sistema financeiro tradicional, e muitas instituições de pagamento compõem conglomerados com instituições financeiras. E, por conta disso, acabam aplicando de forma, acabou redundante, uniforme, né, essas políticas. Mas agora a gente está entrando realmente num mundo completamente novo, né, e eu acho que esse vai ser o desafio, né? Então você tem ali, como é que eu vou controlar efetivamente esse dever de identificação do usuário, né? Eu ainda hoje tenho VASPs que funcionam no Brasil, porque a lei não interrompeu a atividade, ela obrigou que elas peçam autorização, mas permitiu que continuassem a atividade, né? Então você tem inúmeras entidades que nem sequer tinham representação no Brasil, não estavam constituídas no Brasil. Então esse é um ponto, né, como é que eu tenho enforcement sobre essas pessoas. Agora vão ter que constituir, né, vão ter que se reportar. Mas existem outros desafios ainda em relação ao anonimato, né, enfim, porque eles têm partes relacionadas muitas vezes no exterior que não se sujeitam. Então, um ponto relevante da consulta pública é qual é o nível de abordagem que o Banco Central vai ter com a VASP em relação ao cuidado que a VASP vai ter com os terceiros contratados, com os serviços de processamento de dados no exterior. A gente tem uma resolução de segurança cibernética no sistema financeiro que já traz alguns desses cuidados, né, que o terceiro contratado tem que ter, digamos assim, ele é obrigado pela instituição regulada a adotar mecanismos, né, de controle, e também a de conceder acesso, né, quando o regulador pedir a informação. Né? E um outro ponto, que aí pegando o gancho do que você falou, que é o bloqueio de ativo, que vai ser um outro desafio. Porque o bloqueio de ativo ele também está inserido na realidade do PLD. Muito mais pela face do financiamento, do controle ao financiamento ao terrorismo. Né? E a gente tem as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que designam pessoas e entidades, né, qualificadas ou como, né, terroristas ou financiadores do terrorismo, e aí há a ordem de bloqueio que tem que ser internalizada, e a legislação brasileira até demorou para chegar a esse ponto, mas você vai chegar numa outra situação em que vou bloquear os ativos, mas onde estão esses ativos? Onde é que estão esses ativos virtuais? Eles estão na exchange no Brasil, ou eles estão em ramificações dessa exchange fora do Brasil? Né? E como é que eu consigo proceder a um rápido bloqueio, né, se, né, essa ordem tiver que ser cumprida numa jurisdição lá fora? Embora ele tenha a abertura da conta no Brasil, e a exchange vai poder dizer que eu não consigo bloquear porque o recurso, o ativo virtual está custodiado lá fora. E as cold wallets, né? Como é que ficam essas carteiras que estão fora, né? Que são acessíveis apenas por senhas? Enfim, os desafios são muitos ainda, mas o fato de ter o Banco Central como um agente regulador e supervisor dá uma certa tranquilidade para a sociedade, porque a gente conhece a expertise e a capacidade. É óbvio que o Banco Central tem desafios muito largos, né, e pouca gente para fazer tudo, mas a gente tem que ajudar a construir esse ecossistema, investir em política de prevenção à lavagem de dinheiro, em compliance, em política de conformidade, para que se chegue num ambiente de segurança jurídica e estabilidade. Então era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo, por trazer luzes nesse tema que é tão árido, né? E mostrando, né, que hoje nós estamos numa fase que vai muito além daquela diretriz do Know Your Customer, que quando eu comecei a estudar a lavagem de dinheiro já era uma novidade. Isso é muito, né, isso é o começo da jornada, né? Know Your Customer é muito mais, né? Tem que conhecer toda a cadeia, né? E vou aproveitar que, antes de passar a palavra aqui para as perguntas, eu fazer minha primeira pergunta. Dentro
dessas questões que você trouxe, Marcel, por exemplo, com relação ao bloqueio, e um ativo que é virtual, que é diferente daquele que existe fisicamente, é muito fácil, tem uma conta bancária, tem um banco aqui, a gente vai e pede por meio de um instrumento que é a cooperação jurídica internacional, etc. A gente consegue utilizar esse meio. Será que a gente não poderia, eu não sei se seria esse o caminho no futuro, aproveitar já a decisão do Supremo na DC 51, que foi no marco legal da internet, que determinou que, nos casos das big techs, né, o WhatsApp, o Facebook, todas elas, né, a argumentação na DC 51 é que, necessariamente, para você pedir a quebra de sigilo, você tinha que respeitar a jurisdição estrangeira. Daí, porque eles falavam assim, olha, eu não posso bloquear, quebrar o sigilo aqui no WhatsApp, porque a minha sede não é aqui, a minha sede eu não sei aonde. Eu não posso bloquear, quebrar o sigilo aqui do Instagram, do Facebook, porque minha sede eu não sei aonde. Só que o que a gente sabe é que, independentemente do lugar onde está a sede, esses dados estão na nuvem. E, com isso, as empresas não queriam quebrar o sigilo, porque, na verdade, se você determina que necessariamente tem que passar uma cooperação jurídica internacional, a empresa, no fundo, ela pode até escolher onde vai ser sua sede, porque, como está na nuvem, hoje está nos Estados Unidos, amanhã está num país que não coopera com ninguém. Amanhã a sede está lá na Micronésia, depois de amanhã a sede muda para a Indonésia. E, mal ou bem, e o Supremo conseguiu lidar muito bem com isso. Falou, não, se você ganha, tem lucros no Brasil, e você tem nem que seja uma filial no Brasil, você vai se submeter à lei brasileira e, portanto, você vai ter que se submeter ao marco legal aqui. E, com isso, as empresas aqui no Brasil, elas têm que quebrar o sigilo, mesmo que a sede esteja onde elas escolherem que esteja a sede, porque a gente sabe que está na nuvem. Eu queria perguntar, será que esse mesmo raciocínio pode vir a ser empregado no caso dos ativos virtuais? Será que isso daí não facilitaria o bloqueio desses ativos? O primeiro ponto aqui, eu acho que esse raciocínio, na verdade, aproveitou a própria elaboração da lei. Né? Porque quando você exige que ela seja autorizada a funcionar pelo ente que acabou sendo designado o Banco Central, você está dizendo que ela tem que ter um centro de responsabilização no Brasil. Né? Então, esse argumento, em tese, não deve ser utilizado. Né? E qual é a experiência do Conselho Monetário e do Banco Central, né, de responsabilizar essa pessoa? Para ela obter uma autorização, provavelmente ela vai ter que apresentar uma estrutura mínima em que ela consiga evidenciar que ela tem o controle de todas essas situações e que ela vai dar o acesso. Tá? Então, a resolução de segurança cibernética, se não for aplicada a mesma que já está aí para as instituições financeiras de pagamento, vai ter uma nos mesmos termos. Né? Então, caso, né, mesmo com esse arcabouço legal, que é mais, eu acho até que já é mais incisivo e mais fechado, né, e mais efetivo do que no marco legal da internet, mesmo que elas acabem invocando esse argumento, e eu falei do bloqueio de ativos, mas vai ficar como uma desculpa esfarrapada e vai se aplicar, no mínimo subsidiariamente, esse entendimento já consolidado pelo Supremo. Né? Então, eu acho que hoje é uma dificuldade. Se você quiser bloquear um ativo hoje num exchange, não sei se você vai conseguir, mesmo com cooperação jurídica internacional. Né? Eu acho que o Juneu quer falar também. O desenho que está na mesa, né, é assim, ó, não tem grande novidade do que é essa empresa. É uma empresa que transaciona uma commodity, que a gente vai chamar aqui de ativo virtual, né? Mas as regras e os procedimentos, quando a gente começa a destrinchar isso, não se difere muito de uma empresa que a gente conhece normalmente. Tá? No caso das VASPs, né, esse mundo virtual, para que ele funcione e que possa ter aquele tal de, como o Marcelo estava explicando, de processamento descentralizado e todas essas coisas que tem aí, existem duas chaves. Tem a chave pública e a chave privada. A chave pública é a que faz todo esse processo, é utilizada para você controlar a propriedade. Né?
E é ela que você vai escutar aí, que tem gente minerando e diabo 4. Então, é essa chave pública que vai circular e você vai saber que aquela chave pública tem um X qualquer de ativo virtual que tá, digamos assim, que está ali estocado. E existe a chave privada. A chave privada é que permite movimentar o saldo. Então, eu vou poder tirar o dinheiro de uma chave pública e mandar para uma outra chave pública. Mas, para isso, eu preciso da chave privada. O arranjo que vai ser proposto é que a chave privada seja de propriedade da VASP. Então, eu vou ser investidor em ativo virtual através de uma VASP qualquer, mas a chave privada daquela minha conta vai ficar com a VASP. Né? Então, é ela que vai, no seu comando, movimentar o dinheiro de um lado para o outro. Tá? Então, se você quiser bloquear, você diz, me dá aí a chave privada do Juneu. Pronto, ninguém mais mexe nesse dinheiro, né? Seja ele estando aqui ou em qualquer lugar. Né? E isso é como funciona um banco. Não é você que tira o dinheiro da sua conta e bota em outra conta. É o banco que faz isso para você. Você dá o comando para ele e vai lá e faz. Aqui a ideia vai ser a mesma. Só que esse instrumento não é um dinheiro, é uma chave pública e uma chave privada. E é isso que a gente é isso que vai ser feito. Então, assim, eu acho que na essência, o que a gente vai ter é um processo muito parecido com o que a gente tem hoje, na medida que a gente incorpore, assim como a lei já fez, digamos assim, as VASPs à nossa legislação. Obrigada. Passo a palavra. Eu queria só aproveitar, fazer um complemento aqui, eu acabei não mencionando. Tem ainda um outro desafio, né? E aí eu aproveito aqui a presença do Henrique Machado, ex-procurador do Banco Central e diretor da CVM, né, para mencionar justamente a dificuldade ainda de você identificar quais são os ativos virtuais que vão se sujeitar à regulação pela Lei 14.478 e, eventualmente, a uma regulação que venha da CVM, né, que seja um valor mobiliário. Então, ainda tem esse desafio. Se a gente pegar a Lei 14.478, ela está falando ali dos ativos virtuais que vão servir basicamente para pagamento, investimento e, eventualmente, para transação de troca de moedas, né, de moedas soberanas, ou seja, câmbio, o capital internacional, digamos assim. Né. E você tem uma gama aí de outras opções de uso, casos de uso de ativos virtuais, que muitas vezes são considerados valores mobiliários. Temos os NFTs, temos os tokens de quase tudo hoje em dia, né? Então, quando for para uma distribuição aberta, né, provavelmente vai acabar sendo enquadrado como um valor mobiliário, tá? E a CVM eventualmente vai ter ali um tipo de regulação, mas esse vai ser também um outro debate, né? Então, em algumas circunstâncias, você pode ter uma VASP que vai ter que observar a regulação do Banco Central, a regulação da CVM, e vai ter VASP que vai dizer, não, esse meu ativo aqui ele não serve nem para pagamento, nem para investimento, então eu estou fora. Né? Vai querer dizer, não, eu não vou entrar nessa regulação. Mas só um ponto de atenção, né? Até se a gente for pegar, por exemplo, hoje um ativo virtual conhecido são os NFTs, esses... inclusive de obras de arte e tudo mais. E a gente sabe também que um dos tipos clássicos de lavagem de dinheiro é a alocação de recursos em bens valiosos como obras de arte. Né? Então, o COAF lá do Rafael vai ter um trabalho também grande com essas situações residuais. Né? Como é que eu alcanço as galerias de artes virtuais agora, os NFTs? Enfim, temos bastante coisa aí para pensar, mas eu acho que está amadurecendo, né, esse cenário de como vão ficar os reguladores e se conseguir juntar aí uma coordenação efetiva, troca de inteligência, as coisas tendem a fluir com mais eficiência e segurança. Posso contar uma história? Alô? Oi. Tá. Que assim, eu sou o bicho estranho aqui nesse ambiente, eu sou economista, né? Aí o pessoal começa a citar a lei e parecer do Supremo, eu apanho muito nesse negócio, né? E aí eu estava estudando a lei, porque no final de contas estava por obrigação de ofício, né? E aí sim, a lei fala, ó, ativo virtual é isso que o Marcelo falou. E bota lá uma exceção, exceto quem tiver regulamentação própria. E aí então a gente joga um monte de ativos para um outro universo, né? E assim, ó,
embora ativos virtuais, a lei definiu ele, digamos assim, de uma forma bem específica, tem um outro conjunto de ativos que é extremamente grande e importante, que, no meu ponto de vista, vai fazer a diferença no mundo logo, logo, que são os tokens, né, que a gente vai ter que interagir com a CVM, a gente chama de CBDCs, que são as moedas virtuais dos bancos centrais. Então, efetivamente, vai ter uma moeda virtual, o Brasil tem um projeto nisso, chama Drext, né. A gente está trabalhando para que a tal da rede, onde tudo isso vai circular, tanto dos Drext quanto dos tokens, seja a mesma, junto com a CVM. Então, isso vai ser se der tudo certo, a gente vai conseguir, e isso a gente ganha muito enquanto país se a gente conseguir fazer isso, né? E o mercado de stablecoins também é um outro que promete ser bem interessante, né? É isso. Obrigado. Muito obrigada. Essa palavra aqui para aqui. Melhor falar, né? Identificar. Bom, meu nome é Henrique, estou me apresentando. Em geral, conheço os palestrantes. Já peço desculpa pela pergunta, tá? Qualquer coisa aí, desculpa a vergonha. Vocês não acham que caberia uma demanda maior para as entidades já autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil? É a pergunta, deixa eu explicar. Como o Junio estava citando, essas empresas prestadoras de serviços de ativos virtuais, elas são particularmente sensíveis para a lavagem de dinheiro, porque não são reguladas na maior parte do mundo, são transnacionais e operam um mecanismo que não é totalmente conhecido. Então, ainda que tenha muitos casos de uso de ativos virtuais que não são para lavagem de dinheiro, isso pode acontecer, como efetivamente ocorre, por meio de VASPs. Só que em cada ponta, esse dinheiro chega na VASP por meio de uma entidade já autorizada a funcionar pelo Banco Central. Por mais que a gente diga que daqui a pouco, ano que vem ou daqui a 2 anos, as VASPs, ou algumas delas ao menos, queiram ser autorizadas e também têm obrigações próprias, até lá, e mesmo depois de lá, vai ter um conjunto de VASPs que podem optar por não serem autorizadas a funcionar no Brasil. E o mundo inteiro está à distância de 2, 3 cliques de qualquer investidor. A gente pode dizer que isso vira uma massa de mercado marginal que cabe à polícia e ao Ministério Público tratar. É uma solução mais fácil. Por isso que eu volto à pergunta. Não seria o caso de dizer para as autoridades, as entidades já autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que operações ramp-on ou ramp-off, ou seja, entrando no sistema ou saindo do sistema, exigiriam um nível de monitoramento, controle e reporte superior, já que na outra ponta vai ter uma VASP que reconhecidamente pelo GAFI é de nível de risco superior para a lavagem de dinheiro? Obrigado, Machado. Ficou... Um dia eu desconto. O Tom deu essa ideia, né? Vamos lá. Na medida que a gente tem a atividade regulada no Brasil, né, efetivamente, outras VASPs que operam aqui, estrangeiras, elas vão estar fazendo, apontado nesse mundo marginal, como você está falando. Regulada, para operar nesse mercado local, você vai ter que fazer isso. Agora, a remessa ao exterior, porque de uma forma ou de outra, a maior parte, como o Marcelo estava falando, dessas moedas, elas são processadas no exterior. Então, o dinheiro vai sair do Brasil e vai ir para fora. A saída do dinheiro, ela deixa rastros e ela é identificada, né? Então, assim, o que existe hoje é um conjunto de regras no sentido de dizer que você deve identificar e saber para onde esse dinheiro está indo, e o cliente vai declarar o uso lá fora. Então, todo o caminho é identificado. Qual é que tem sido o desafio hoje? O desafio hoje tem sido que quem remete o dinheiro para fora não é necessariamente a VASP no exterior, mas você vai encontrar 3 ou 4 empresas no meio do caminho, fazendo aquele dinheiro sambar um pouco, e aí depois ele vai para fora, tá? Então, assim, a gente tem feito um trabalho lá aí não
especificamente desculpa, o trabalho de monitoramento a fim de lavagem de dinheiro, que é uma outra área do Banco Central, na área que eu trabalhava antes, na supervisão, onde o que a gente faz é tentar fazer esse caminho todo e identificar para ajudar o trabalho de campo a entender o que está acontecendo. Tá? Então, assim, existe um trabalho desse, mas isso realmente é o grande desafio desse processo. Né? Porque eu acho que o problema vai estar exatamente nesse ponto que você levantou. E aí, vamos seguir trabalhando. Até aproveitar um gancho aí, né, se a gente pensar bem, esse dever, essa obrigação até já existe, né, de as instituições autorizadas já fazer um monitoramento mais intenso, né, até porque mudou também a Lei 9.613, para incluir como situações passíveis de monitoramento e reporte ao COAF as transações com ativos virtuais, ainda que não sejam, né, propriamente dentro daquela instituição. Então, em tese, uma instituição de pagamento que remete um PIX para carregar sua conta numa exchange de bitcoins, de ativos virtuais, né, ela já deveria estar percebendo ali essa movimentação. Até se comentou muito na imprensa, né, de que esse teria sido, inclusive, um dos motivos de uma instituição de pagamento no Brasil ter, né, se desvinculado da maior exchange, né, de ativos virtuais do mundo, que não tinha esse tipo de controle, então ela não conseguia responder nessas perguntas. Mas a grande dificuldade vai ser como é que eu identifico que aquela transação para um CNPJ, XPTO, é para comprar ou para vender ativo virtual, ou que aquele dinheiro, aquela remessa é por conta de uma venda de ativo virtual. Mas, enfim, complemente aí, Machado, que sua cara já diz tudo. Mais alguma pergunta? Passar o microfone. Falo alto, precisa? Mas é melhor para ficar para a gravação, senão não fica gravado. Se pudesse identificar e depois fazer a pergunta. Boa tarde, meu nome é Thailise. A minha dúvida, e aí com relação ao projeto, né? Porque na lavagem de dinheiro, hoje, a gente já consegue lá as apreensões e os bloqueios nas exchanges, né? Em especial ali nas maiores, como é o caso da Binance, né? Que acaba fazendo. Qual que é o problema? O problema não é quando ela está na exchange, o problema é quando ela sai da exchange, que daí a gente perde o rastreamento do ativo virtual. Agora, tem um outro problema, e aí é a minha pergunta, se está lá no projeto e já na visão lá do Banco Central e até dos órgãos de persecução, depois de bloqueado o ativo, aonde este ativo vai ficar? Porque hoje a gente tem um problema que ninguém quer ficar com uma carteira, com uma wallet física. Virtual, ela até poderia, a gente consegue ali hoje organizar, vamos falar organizar, assim, o Ministério Público de Minas Gerais faz isso, ele conseguiu que a Binance criasse uma carteira virtual com o CNPJ do Ministério Público e ela fica lá resguardada e criando sérios riscos, inclusive, de desvalorização e aí uma futura absolvição e uma possibilidade até de uma ação contra o Estado, né? Agora, a dúvida e as carteiras físicas? Porque a gente hoje fala em ativos, e os ativos eles não são só virtuais. Os ativos virtuais, eles também estão fisicamente hoje em carteiras. E aí eu queria saber se existe essa possibilidade ali, se existe essa regulação lá pelo projeto, se está ali vendo como vai se fazer com os arquivos bloqueados, se teria vendas antecipadas, onde serão as vendas, quem seriam os resguardos dessas? Vou pedir para responder em 2 minutos, porque a gente tem que encerrar já aqui o painel. E já pedindo desculpas, se quem tiver outras perguntas, podem, por favor, procurar os painelistas. Vão atrás deles, por favor. Estou brincando. E vou passar a palavra aqui, primeiro para o Ginésio. Bom, tentando ser rápido, assim, eu não lembro de nenhum debate especificamente sobre isso. Tá? Em relação à primeira parte da sua pergunta, que é a questão digamos assim, de onde é que eles vão comprar, né? Porque a VASP, eu vou chegar na VASP, sendo que eu quero comprar uma moeda, a VASP vai ter que comprar isso em algum lugar. Né?
O que a gente tem visto é que elas vão preferir operar com o que a gente chama de provedores de liquidez internacional, que são entidades reguladas no exterior, como se fossem grandes bolsas no exterior, que são reguladas, tem supervisor lá, e aí lá o supervisor local conseguiria rastrear de onde é que vem aquele dinheiro. Tá? Então, embora provavelmente eles não saibam de quem eles estão comprando, como que ele está comprando de uma entidade com essa característica, aquela entidade vai saber responder essa pergunta numa quebra de sigilo internacional, que aí é esses eventos de cooperação. É isso. Muito obrigado pela participação. Não, eu não vou me atrever a responder, não. Deixo essa só com o Júnior. Eu só queria realmente agradecer a atenção de todas e todos, desejar uma ótima continuidade de evento para todo mundo. Eu também, então, está encerrado o painel. Muito obrigada pela presença de todos e todas. E vamos continuar depois. Sigam com o evento, que ele tem muita coisa ainda.